Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre loja virtual. Hoje eu vou falar sobre loja virtual, eu vou falar sobre a diferença entre estar utilizando o e-commerce ou o Medusa. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Medusa, o que é esse Medusa, qual é a diferença dele para o e-commerce, qual que eu devo utilizar, em que momento eu devo utilizar o e-commerce e que momento eu devo utilizar o Medusa, tá? A primeira dúvida que deve surgir de muitos que utilizam e-commerce ou trabalha com e-commerce, né, para criação de lojas virtuais deve ser: ainda vale a pena utilizar e-commerce com a inteligência artificial? Ainda vale a pena utilizar? Sim, ainda vale a pena utilizar o e-commerce e depende do projeto, tá? Em alguns projetos ainda vale a pena, em outros talvez não seja mais necessário usar o e-commerce, tá? Hoje, para criar uma loja virtual, para quem não sabe, para quem ainda não conhece o que é e-commerce, e-commerce seria basicamente a gente colocar ali um plugin de loja virtual dentro do WordPress e o WordPress transformar o teu site WordPress transformar em uma loja virtual, né? Então, o e-commerce ele ainda é muito utilizado ainda. Tem empresas que ainda utilizam o e-commerce. Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue também estar melhorando o desenvolvimento utilizando ali o e-commerce. Por quê? Porque a gente consegue criar um tema personalizado do zero. A gente consegue ali fazer com que a loja ela carregue mais rápido, utilizando ali um template ali todo feito do zero. A gente consegue utilizar somente o que a gente vai de fato utilizar na loja e não tá usando soluções prontas que vão ficar carregando outras funcionalidades ali no plano de fundo, né? E com isso, o e-commerce também é uma boa solução também para lojas simples. Então, se você tiver uma loja que você queira uma grande escala e ela vai ser uma loja muito personalizada, muito diferente, né? Vai ser uma loja que ela precisa ali de mais personalização. Você também tem a opção de usar o e-commerce ali no back-end e usar o Next.js no front-end. No vídeo passado eu falei sobre o WordPress Headless, que é você utilizar ali o WordPress somente como back-end. Toda a parte front-end você faz com outra tecnologia, como o Next.js. Você cria ali a parte dali da frente do site, né? Toda a parte visual ali se comunicando com a API do WordPress. Então é possível sim você fazer isso. Vamos ver como é que isso ficaria aqui na minha tela. Estou aqui com o quadro aberto. Então a gente tem duas opções. A gente pode estar utilizando aqui o e-commerce. Então, e-commerce. A gente pode estar utilizando ele tanto para back-end e front-end. Então, quando o cara acessar o e-commerce, ele vai ver lá a tua loja, tanto back-end quanto front-end da tua loja, vai ser através daqui da instalação WordPress, beleza? Uma outra alternativa também, mas não muito comum, tá? Mas se você tem um cliente aí que ele já usa o e-commerce, ou se você já é acostumado com o e-commerce, se você quer dono de loja e você quer colocar aí uma personalização diferente para a capa da tua loja, né? Para a vitrine da tua loja, tu quer que ela seja diferente, mas o painel onde você cadastra os produtos, você ainda já tá, como você já está acostumado, você quer manter isso. Aí você pode fazer o seguinte, pode fazer a questão do WordPress Headless. O WordPress Headless seria o seguinte, seria colocar aqui o e-commerce somente como back-end. Então ele seria back-end, tá? Nada mais que isso. E aí, o que aconteceria? A gente teria aqui na frente o front-end, que aí seria em Next.js, tá? Então a gente teria assim, dessa seguinte forma aqui, tá? Aqui o e-commerce funcionando, tanto front-end quanto back-end. Então vou anotar aqui, ó, tanto front-end. Então ele seria o front-end e seria o back-end, tá? Então ele seria os dois aqui. Tem essa opção 1, tem essa opção 2 e tem a opção 3, que é utilizar o Medusa, tá?
Então eu vou entrar aqui na página do Medusa, eu tô com ela aqui aberta, ó. O Medusa é essa plataforma aqui, é uma plataforma open source. Ela é igual o e-commerce também, o e-commerce também é open source também. E você pode estar utilizando, isso significa que você pode estar utilizando ela para depois estar customizando e tudo mais. Então você tem um código dela, que você pode estar mexendo nesse código e estar customizando. Então aqui eu estou no site do Medusa, e o Medusa ele é uma plataforma que ela é back-end, então ela não tem o front-end a princípio, ela não tem, ela é back-end aqui, então logo você vai precisar dela mais uma solução front-end, que seria então, você vai usar ela no back-end e você vai usar uma outra solução no front-end em Next.js, por exemplo. Então vamos lá. Então você pode estar utilizando aqui vai ser diferente do e-commerce, vai ser mais ou menos nessa pegada aqui. A diferença é que você vai ter aqui, por exemplo, o Medusa, ok? No back-end, ok? Então você tem aqui o Medusa no back-end e no front-end você vai ter aqui uma outra front-end. Nós vamos usar Next.js. Então, em que momento eu devo fazer isso aqui, utilizar o Medusa ao invés de utilizar o e-commerce? Bom, o Medusa ele é muito mais robusto, muito mais completo, né? Ele já começa separado front-end do back-end, ele tem uma personalização maior. Isso não significa que o e-commerce não sirva para nada, que todo mundo tenha que migrar para o Medusa e que tenha que abandonar o e-commerce. Não é isso. É saber escolher qual produto é para cada tipo de solução. Então, se eu tenho o e-commerce e ele é muito mais simples, a instalação muito mais simples de manter, e eu tenho uma loja virtual simples, que não precisa de tanta personalização, de tanta coisa, eu utilizo o e-commerce, tá? Agora, se eu tenho uma loja virtual que ela tem produtos personalizáveis, ela tem uma personalização que ela precisa de uma coisa muito mais robusta, maior, que tem diversos produtos cadastrados e tudo mais, aí eu recomendo o Medusa, tá? Utilizar o Medusa, porque aí eu acho que ele vai te atender melhor, tá? Mas você pode estar utilizando tanto um quanto o outro. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, só estou falando que para certas situações eu usaria o Medusa, e para outras situações bem mais simples eu continuo utilizando o e-commerce. E utilizando o e-commerce de que forma? Como é que eu posso estar utilizando o e-commerce na época na era da IA? Bom, eu posso estar utilizando o e-commerce para estar criando o front-end, né? Posso estar utilizando aqui ele para criar um front-end aqui para mim. Então a IA cria aqui, o Cloud Code cria um front-end diferente, usando como o e-commerce como back-end. Ou eu posso estar utilizando a IA para criar um tema personalizado, né? Um tema ali criado do zero, em HTML, CSS, JavaScript, PHP ali do zero, um tema WordPress do zero, seguindo as boas práticas, utilizando o Context 7 ali para ele estar consultando a documentação. Então a gente pode estar fazendo isso, a gente pode estar criando um tema do zero para o e-commerce, e eu vou abordar isso aqui futuramente no canal, essa criação de um tema, criando com IA e tudo mais, sem utilizar nada de Elementor, nada que vá pesar a loja, e deixando a loja o mais leve possível, tá? Também a gente pode estar fazendo isso. Hoje a IA também pode nos ajudar nisso também, tá? E também agora que a gente tem o Medusa e esse vídeo aqui é focado no Medusa, a gente vai instalar ele aqui na minha máquina, a gente vai testar ele e ver como é que ele funciona para a gente entender essa solução também, beleza? Então vamos nessa, vamos para a prática e vamos lá. Então, primeira coisa, vamos voltar aqui para o site do Medusa, tá? Voltar aqui para o site, beleza? Aqui você pode ver, ó, que tem muita coisa, cara. Tem até um MCP que eles criaram aí para ajudar na documentação, né? Aqui, ó, a gente tem soluções B2C ou B2B, tá? Aqui B2C seria a venda para clientes, e aqui vendas de empresa para empresa, tá? De marketplace também. Então aqui, por exemplo, quando a gente vai aqui em Starters,
Aqui tem algumas soluções aqui, ó, porque a gente pode fazer o Medusa, usar o Medusa no back-end e o Next no front-end, certo? E aí, ó, tem aqui, ó, essa solução aqui B2C já pronta aqui, né? Então a gente já tem aqui uma carcaça também do Next.js para utilizar ali no front-end também. A gente pode baixar essa carcaça e começar o nosso projeto aqui, tá? Com o Cloud, usar o Cloud aqui para estar criando uma loja personalizada em Next.js utilizando Medusa, tá? Então, aqui tem um preview, vamos ver como é que tá essa loja aqui. Ó, uma loja simples, só a carcaça mesmo. Essa loja aqui tá bem simples mesmo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver as outras opções. Ó, B2B, tá? De empresa para empresa. A gente tem aqui, ó, para marketplace. Então, se você quiser criar um marketplace, ó, também tem aqui um starter para criar um marketplace usando Medusa e Next.js. Olha só essa loja aqui de roupa, né, cara? Isso aqui é interessante, ó. Vamos ver, dá uma olhada aqui como é que essa loja tá. Ó, pô, essa daqui já tá melhor, né? Já tá mais personalizado, né? Já tem mais coisa pronta aqui, ó, pra gente tá utilizando. Ó, tem a, a parte de roupa aqui, ó. A parte aqui do produto, a parte do produto aqui tem produto variável, né? Que no e-commerce se chama de produto variável. Adicionar o carrinho, ó, o carrinho aqui. Pô, legal. Vamos colocar essa loja aqui dentro da nossa, vou colocar essa loja aqui dentro da minha máquina, que aí a gente vamos instalar ela aqui. E tem outras lojas aqui também, ó, que dá para você pegar o projeto, né? Aqui, ó, Get Started. Ó, você tem aqui o GitHub dela. Então, voltando aqui, tá aí aqui, ó, a gente tem duas opções, né? Start Building e Docs, né? Start Building aqui ele vai te jogar lá para criar conta, essas coisas, né? Para ir para a parte lá que tem uma parte de vendas dele, né? De hospedagem, né? O Medusa Cloud. Mas não é isso que a gente quer. A gente vai utilizar o Medusa depois lá na hosting, né? E que é bem simples também de instalar é, aplicações lá usando Next, usando Node. E nós não vamos utilizar agora o Medusa Cloud, tá? Então, como é que eu faço para instalar na máquina? Clico aqui em Docs. Aqui em Docs, a gente tem aqui toda a documentação. A documentação aqui, vou botar aqui Get Started, ó, introdução, tudo certinho. Inclusive, eles têm um chat aqui, ó, Ask, tá vendo? Aí tu pode perguntar alguma coisa para eles aqui sobre o Medusa, né? Eu até cheguei a fazer uma pergunta aqui para ele antes do vídeo. Eu perguntei aqui, por exemplo, bom, escrevi errado, ele vai entender de qualquer jeito. Escrevi meu inglês errado, mas ele vai entender. Aí aqui, ó, ele fala, não, o Medusa não pode usar o MySQL, ele só tem suporte ao PostgreSQL, tá? Então, essa é outra coisa também, tá? Quando a gente for utilizar aqui, ó, quando a gente for fazer a instalação de fato, ele fala aqui, ó, que você pode iniciar com agente de IA, aí você coloca o prompt lá, ó, o prompt aqui, ó, para pegar a documentação e criar o e-commerce com Medusa Cloud, tá? Aí se você for usar o Medusa Cloud, né? Mas aqui como a gente vai fazer sem IA, a gente vai fazer aqui a criação, ó, local. Aí ele fala aqui, ó, que você tem que ter o Postgre instalado, você tem que ter um Node instalado, e se você por acaso for escolher o Next.js Starter Storefront, você tem que se certificar de que o Node versão 24 está instalado na tua máquina. Então vamos lá, vamos ver primeiro qual é a versão que está instalada aqui na minha máquina que eu não sei. Vamos ver aqui, ó, Node-V. Ó, versão 24 está instalada aqui, então já está tranquilo, tá? Quem não tem a versão, você clica aqui, ó, que ele vai abrir aqui um Node para você baixar. E você baixa aí na tua máquina se for Windows e tudo mais, tá? Igual aqui na minha, que é o Windows, e eu já tenho aqui o 24 instalado. Ok, Postgre. Postgre eu nunca usei na minha máquina, eu vou ter que fazer o download dele e instalar aqui na minha máquina, porque o Medusa só aceita o Postgre, né? Ele não aceita o MySQL que eu já tenho aqui na minha máquina. Então eu vou estar instalando aqui na minha máquina.
Apareceu aqui o instalador, next, next, vai avançando aqui, tá? Vai avançando, aí pede a senha aqui, vou criar uma senha aqui para esse banco de dados aqui. Aí a porta aqui, ó, 5432, botar default, deixar default mesmo, avançar, avançar e pronto, já tá fazendo a instalação igual um programa normal aqui na minha máquina, tá? Vamos aguardar aqui a instalação. Pronto, dei o comando aqui, ó, get service, que é um comando no PowerShell e diz que tá rodando aqui, ok. Então beleza, vamos para a próxima etapa aqui, que é, a gente já tem um Node, a gente já tem um Postgre, aí tem, pede para ser o Git CLI, né, mas a gente tem também, eu tenho também o Git aqui também, mas se você não tiver, vai ter que instalar aí na tua máquina, tá? Então, a gente pode instalar tanto usando o comando yarn, ou como pode utilizar também o npm, tá? Para estar instalando aí o Medusa na máquina. Então, eu vou usar o npm aqui para estar instalando aqui no meu projeto. Eu vou criar uma pasta aqui para o projeto. Vou entrar aqui na pasta de projetos aqui que normalmente eu uso. Vou criar aqui o mkdir, vou botar aqui Medusa, tá? Então eu vou entrar aqui na pasta Medusa e dentro dessa pasta aqui a gente vai, vamos aqui criar, vamos aqui rodar o comando e aí ele vai criar aqui, ó, Medusa Story, tá? Então vou colocar aqui para aceitar e aí ele vai criar aqui o back-end na pasta. Ele vai criar dentro dessa pasta aqui My Medusa Story, né? Ó, pessoal, aqui ele está perguntando se eu quero instalar já a solução Next.js aqui, ó, Starter Front, Story Front, né? Eu vou querer instalar porque aí através desse aqui que eu vou, aqui seria o front-end, né? Que o Medusa é só o back-end. Então tá perguntando aqui já se você quer o front-end também, aquela carcaça lá para começar a mexer também no front-end. Então eu vou colocar aqui sim para ele instalar. E aí ele perguntando aqui, ó, trabalhando com Medusa, isso é fácil com o Medusa Plugin para Cloud Code. Você gostaria de instalar? Vou botar assim também, porque eu vou instalar isso no Cloud Code também para me ajudar, porque ali eu vou ter acesso o quê? A toda a documentação do Medusa e tudo mais, fica mais fácil para a IA se comunicar ali, saber sobre a documentação, tá por dentro da tecnologia que ela vai mexer, tá? Então, vou colocar aqui sim, que aí você vai ter o plugin lá do Medusa dentro do Cloud Code, pô, vai te ajudar muito. Então, ele está adicionando aqui lá no meu Cloud Code, ó, sucesso, beleza. E aí, ó, pediu para digitar aqui o username do Postgre. Eu acho que é em branco aqui, eu não tinha criado nenhum username. A senha eu criei aqui na hora lá que eu tava fazendo lá o usuário, né? Então, o database name, eu não tenho nenhum database name, eu vou botar aqui para ele conectar aqui. E ele conseguiu conectar e já criou aqui o database do Medusa My Medusa Store, né? Que é o que ele falou aqui que ia criar, ó. Que ia criar o projeto aqui, ó, com esse database aqui, com esse nome, né, de tabela. Então, tá instalando aqui as dependências, vamos aguardar. E olha só, deu um erro aqui, tá, durante a instalação. Ele tá pedindo para eu fazer aqui o npm install, ó, para verificar, para fazer uma autoinstalação ali das dependências, né, mitigando a questão das versões, né. Pronto, pessoal, eu tentei de novo e agora deu certo aqui, tá? Abriu aqui, ó, no meu navegador. E aqui, ó, já pede para criar uma conta, né? Então vou criar minha conta aqui rapidinho. Pronto, criar minha conta aqui. E, ó, Start Medusa Admin. Botar aqui a conta, o login que eu criei. Tá? Salvar aqui o login e pronto. Tô aqui no painel do Medusa, tá? Olha só que legal. Aqui tem a parte de pedidos, né? Aqui tem os produtos. Então já tem alguns produtos cadastrados aqui, ó. Coleções, categorias, algumas categorias, inventário. Legal. Os clientes vão entrando aqui, né?
promoções, campanhas, preço, tem a parte aqui de settings, né, de configuração. Então, região, ó, tem muita coisa aqui para mexer. Ok, beleza. Tirei do ar aqui. Vamos ver como é que ficou essa pasta aqui. Essa pasta, ele criou aqui, ó, aquela pasta My Medusa, né? Então, dentro dessa pasta, a gente vai ter aqui o Node Modules, que está instalado, tá? O Node Modules está instalado aqui na pasta. Finalmente eu consegui instalar. Pode ser que dê alguns erros, aí é só tentar de novo ou rodar os comandos que ele pede lá, tá? E aqui dentro de apps é que tem lá os apps, tá? Que tem no caso aqui o front-end e o back-end. O back-end onde fica o Medusa, tá? CD back-end. Fica aqui o Medusa. Posso chegar aqui, ó, dar um npm run dev, tá? E aí eu tô subindo aqui o back-end de novo, que eu derrubei aqui o back-end. Vou subir ele de novo aqui. Aqui eu vou abrir outra aba, tá? Eu vou voltar de novo lá para a pasta. Aqui, ó, projetos, CD, Medusa, CD, my alguma coisa, dá um tab aí que completa, CD, apps, aí aqui CD, front, no caso é story front. E aqui ls, Node Modules também está instalado aqui certinho. Então eu vou dar um npm run dev também aqui para abrir também a parte do front-end. O back-end já está funcionando de novo, então é só atualizar aqui, ó. Ele está registrando de novo aqui, ó. Beleza, pediu para fazer login de novo, está funcionando. Agora eu tentei subir aqui, ó, o front-end, ó, e deu um erro aqui, né, dizendo que já tem algo sendo utilizado aqui na porta, nessa porta aqui. Eu acho que eu tenho alguma aplicação aqui que deve estar rodando nessa porta, né? Eu tenho algumas coisas abertas aqui na minha máquina. Então, abri o projeto aqui no Visual Studio Code, eu posso estar mudando a porta também, tá? Vindo aqui, ó, e alterando a porta, já que eu estou usando essa porta em outra aplicação. Aí eu posso estar modificando essa porta. Deixa eu só lembrar aqui no packed.json, ó, altera aqui, ó. Vou botar aqui para 8001, salvei, beleza. Vamos lá, tentar rodar de novo. Acho que agora ele vai rodar porque eu botei uma porta aqui que provavelmente não tem nenhuma aplicação usando. Opa, diz que já está sendo usada também essa porta, peraí. Deixa eu botar aqui então 8081. Pronto, agora foi. Beleza. Vamos abrir aqui na minha máquina. Vamos ver como é que ele instalou aqui também essa capa aqui para a gente começar a criar a loja, né? Ó, tá aqui, ó. Só a carcaça da loja para começar a criar. Perceba que dentro desse projeto tem aqui, ó, o cloud.md, tá? E aí ele aponta para agentes. E aqui em agentes ele tem aqui a estrutura de diretório. Ele já tem aqui alguma documentação, tá? Então, quando você for rodar o cloud para começar a desenvolver essa loja, primeiro a gente já instalou o MCP, né, do Medusa. A gente já instalou o MCP durante a execução. Mas quando a gente for colocar o cloud para rodar aqui, a gente tem que executar nessa pasta aqui, ó. Nessa pasta aqui, My Medusa Story, que tem o Cloud MD aqui. Então a gente executa aqui dentro e aí você consegue tanto dar comandos lá para o Cloud mexer tanto no front-end quanto no back-end também, tá? Então assim, se você quiser também estar utilizando aqui, ó, tem uma orientação aqui de plugins que você pode estar instalando aí no Cloud para estar utilizando e melhorando a questão das boas práticas, tá?
aí para a questão do front-end também, ó. Boas práticas aí para o Storefront, né? E você pode estar utilizando o Cloud para estar melhorando o front-end, né? Botando mais opções. Tem toda a documentação aqui, tá? Então é isso, pessoal. Eu quis trazer aí para você uma outra ideia também, além do e-commerce, que você pode estar utilizando aí nos seus projetos, um framework, né? Uma biblioteca que a gente pode estar utilizando aí para estar nos ajudando. No caso, isso aqui é um framework, né? Um framework que pode estar nos ajudando aí a construir uma loja virtual profissional do zero, utilizando somente Node, né? Uma coisa mais robusta e mais eficaz aí para questão de lojas personalizadas, lojas que são maiores, que vai precisar aí de mais processamento, tá? Então é isso aí. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!